Olá, amigos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quinta-feira, 7 de abril, a lição 2, ela tem como título Destino Humano. O que nós vemos na lição de hoje, que ela está no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, versículos 15 a 24, que o juízo do Criador do universo sobre o ser humano, após a queda, após eles pecarem contra ele, Deus, não envolveu maldição por parte dele, Deus. Mas sim houve consequências porque nós nos afastamos da presença, da face de Deus, devido ao pecado. Nós nos tornamos assim dignos diante desse Deus tão poderoso e maravilhoso, e nossa natureza tornou-se má continuamente, e por isso que nós tivemos que nos esforçar mais, onde nós vimos que o próprio Adão e Eva tiveram que ter mais um esforço físico, mental, para ele poder vencer nesse mundo de dificuldades e com muitos sofrimentos. Por eles terem transgredido o mandamento de Deus, Adão e Eva, eles foram expulsos da presença do Senhor. Isso quer dizer que eles sofreram a morte espiritual e eles se tornaram-se mortais, ou seja, a morte física, e que isto é que é chamado de queda. E eles experimentaram as mais diversas dificuldades nesse mundo e sofrimentos. E como descendentes de Adão e Eva, nós hoje herdamos uma condição de mortalidade também. E o destino humano está sujeito à morte física. E nós fomos colocados também em um estado de oposição a Deus. E nós fomos novamente, tivemos um relacionamento com Deus pela intercessão na morte de Cristo. E quando nossos pais pecaram, a primeira coisa que Deus fez foi fazer perguntas para eles. E Deus disse para Eva, e afirmou, após o pecado, que ele disse que em meio a dores ela daria luz, filhos, e o desejo dela, de mulher, para o marido dela. E já para Adão, Deus disse o seguinte, que no suor do rosto dele, ele comeria o pão que ele desejava. E já para a serpente, Deus diz e profere uma maldição. Ele diz lá, maldito és entre todos os animais selváticos. O que nós observamos na Bíblia é que aparece outra maldição, que ele é mencionado e relacionado ao pecado de Adão. Quando Deus diz, maldita é a terra. Mas, como assim? Por que a maldição para a terra? Bom, a maldição foi para a terra porque Adão foi feito do pó da terra. E em consequência de pecar contra Deus, a terra de onde ele originou a sua vida também recebeu uma maldição. Tanto é que vários cientistas, pegaram o pó da terra
e também pegaram um cadáver de um ser humano e analisaram por várias vezes, ambos possuem os mesmos elementos químicos, como potássio, enxofre. E foi por isso, né, que Deus deu essa maldição para a terra também. E ainda tem uma consequência muito maior para Adão, onde foi condenado a ele a voltar ao pó, ou seja, após a sua morte, de onde ele havia saído. O que vemos aqui é que existe assim um paralelo entre o pecado da mulher, que estava relacionado à cobra, né, a serpente, e como consequência disso, a serpente ela recebe uma maldição. Porque até então a serpente ela voava de uma árvore para outra, né, comendo frutos, tinha uma cor assim reluzente de ouro, era um animal lindíssimo, e que agora, a partir daquela maldição, Deus falou que ela iria rastejar sobre o pó da terra. E o que vemos também nesse paralelo é que o pecado de Adão estava associado com a mulher Eva, porque o Adão ele preferiu ouvir primeiro a mulher do que ouvir a Deus. E Deus nós temos que colocar em primeiro lugar, porque era Deus que protegia o próprio Adão, era o Deus que instruía o Adão, e ele acabou ouvindo primeiro a sua mulher. E isto, Deus, em decorrência disso também, amaldiçoou a terra de onde saiu Adão. Agora, o mais importante, né, de tudo é que nós vemos, né, no livro de Gênesis o resultado, né, as consequências do pecado em meio a estas maldições que nós mencionamos, né, acima. O mais imprescindível, né, importante é que Adão e Eva, embora tivessem assim aflições, sofrimentos causados pelo pecado, devido à sua, né, desobediência, eles não foram amaldiçoados por Deus, porque Deus é um ser amoroso, de misericórdia, e ele sempre quis um relacionamento com o ser humano. E nesse momento ele procurou ajudar. E por fim, com essa ajuda divina, Adão e Eva receberam um presente, que foi a promessa da redenção. Ou seja, através do próprio Filho do Criador do Universo, eles acabaram tendo a reconciliação com Ele, Deus. Onde Ele, Jesus, pagou os nossos pecados através, né, desse descendente da mulher que era Jesus Cristo. E assim nós podemos ser restaurados à condição de inocência original que foi perdido no Jardim do Éden. Porque na volta de Jesus, o nosso corpo será transformado em pele, em emoções semelhantes ao próprio Adão e Eva. Teremos uma nova pele, nós não morreremos mais, nós não teremos doenças. E é assim que é esse presente que Deus quer dar para nós, que é a salvação. E você, meu amigo, a redenção, ela está ao alcance de todos nós. Jesus morreu por mim e por você, porque Deus quer relacionar conosco.
E Ele quer nos salvar, Ele quer levar para um lugar que não haja mais dor. Ele quer nos levar para as mansões celestiais. Basta que nós aceitamos a seu Filho amado Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, seguir os seus estatutos e mandamentos, que Ele, Deus, virá nos buscar em breve. Que você possa aceitar esse convite, porque Ele, Jesus, te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.